Nesse vídeo eu quero te mostrar como começou a nossa horta, desde a estrutura do canteiro até a mistura do solo que vai alimentar todas as nossas plantas. Tudo de um jeito simples, acessível e pensado para criar uma horta produtiva de verdade. Então fique até o final desse vídeo se você também quer ter uma horta que rende. Escolhemos um local do terreno que pega bastante sol e começamos a remover os pneus e as britas que tinham sido colocados aqui como decoração do jardim. Conforme a gente ia fazendo esse trabalho, descobrimos que tinha uma camada fina de contrapiso embaixo das pedras. Então tivemos a ideia de, ao invés de cavar, fazer uma horta elevada usando alguns tijolos que a gente já tinha aqui no terreno. Depois da estrutura pronta, começamos a preparar o substrato. Espalhamos casca de pinos no fundo para ajudar na drenagem da água. Depois fizemos a base principal do substrato com 40% de humus de minhoca, que é rico em nutrientes e micro-organismos benéficos, trazendo vida para o solo, e completamos com 60% de Carolina Soil, que deixa o solo leve, soltinho e bem aerado. Assim a gente evita que ele fique compactado e permite que as raízes cresçam com mais facilidade. E ainda no final, a gente deu um toque especial de adubação orgânica com o kit Suruma Jardinagem, que é uma mistura que complementa ainda mais a fertilidade do solo. Daqui a pouco eu já te explico mais sobre esse produto. Depois de finalizar o substrato, fechamos a horta com uma tela improvisada para evitar que os gatinhos usem esse espaço de banheiro, porque a gente tem esse problema aqui em casa. E em seguida, já regamos muito bem esse solo e deixamos ele descansar. No dia seguinte, já tínhamos comprado as primeiras mudas da horta, 3 mudas de manjericão e 3 mudas de alecrim. Escolhemos elas para serem nossas ervas aromáticas, porque elas funcionam como repelente natural contra algumas pragas. Na hora de plantar, seguimos este desenho, plantando as mudas de alecrim nos cantos, porque elas gostam de um solo mais seco, e as mudas de manjericão no centro, para elas terem mais umidade. Essas duas plantas, por causa do cheiro que elas exalam, ajudam a confundir alguns insetos como a mosca branca, alguns pulgões e mosquitos. E quando florescem, atraem polinizadores, o que é ótimo para nossa horta, né? Mas é importante lembrar que elas ajudam no controle natural de algumas pragas, mas não são como um escudo mágico, né? Por deixarem a horta mais diversa e equilibrada, acabam ajudando a confundir alguns insetos e reduzir ataques. Mas em uma horta orgânica, é normal que as hortaliças sejam atacadas em algum momento. Vamos continuar plantando aqui, mas antes, como esse é o nosso primeiro vídeo do canal, queríamos nos apresentar rapidinho. Eu sou a Bia, técnica em meio ambiente, bibliotecária e atualmente programadora. E esse é meu companheiro Vitor, que também trabalha com programação de software. Juntos criamos o projeto Horta que Rende, para nos reconectar mais com a natureza e mostrar que cultivar pode ser simples, acessível e também um caminho de prosperidade. Vamos dar continuidade hoje no plantio das nossas plantinhas da nossa horta. Vamos tirar primeiro essa grade que a gente montou para espantar os gatinhos da vizinhança que vêm fazer suas necessidades aqui na nossa horta. A gente já tinha plantado no outro dia essas mudas de alecrim e manjericão. E agora eu ganhei 2 mudinhas de couve do meu pai, que a gente vai plantar. E também a gente conseguiu germinar repolho roxo. Elas já estão umas mudinhas razoavelmente grandinhas, mas a gente queria deixar elas crescer mais. Mas vamos fazer um teste para ver se vai dar certo desse tamanho aqui. Hoje a gente vai plantar elas. O que tu tá fugindo, cara? Vamos pensar agora onde é que a gente vai botar elas. A gente fez uma avaliação das mudinhas para ver qual lugar que era melhor de posicionar elas, né? Então a gente botou os 3 pezinhos de alecrim que a gente tinha mais para os cantos, porque eles gostam menos de água, né, do que os manjericão. Então o manjericão a gente fez uma fileira no meio, centralizado, porque eles gostam mais de umidade, né? Então agora a gente vai começar a plantar as mudinhas de repolho roxo. Aqui a gente fez elas germinarem nessa sementeira, olha que bonitinho que fica. A gente tira a mudinha assim, porque às vezes se perde, né, deixando a semente germinar direto aqui na horta. Aí em um ambiente controlado elas conseguem crescer mais certinho e tem mais chance, né, de germinar a semente. Elas ainda estão bem frágeis, né, a gente vai fazer um teste se esse tamanho de muda já está suficiente. Para as próximas a gente ver se a gente continua ou espera ela crescer, né. Não precisa ser tão fundo, né, para elas não ficarem muito aterradas, até porque elas são bem pequenininhas ainda. O substrato que a gente fez está bem soltinho, ó. Aqui esse substrato que ele é bom para fazer o cultivo de diversas plantas de forma profissional e produtiva, né? Aqui eu já coloquei todas as mudinhas que a gente tinha de repolho roxo. Agora a gente vai botar as 2 de couve e essas 2 aqui. Tô com 2 mudinhas que eu tinha pegado na casa da minha sogra e deixei na água durante uns dias, acho que deu uns 10 dias, e começou a enraizar, ó, os brotinhos. A hortelã e também um outro pezinho de manjericão, que a gente vai botar na nossa horta também. Tem plantas que a gente pode botar uma do lado da outra que elas não vão brigar por espaço, né? E tem outras que é melhor a gente deixar o espaço adequado, senão uma acaba roubando o espaço da outra e acaba dificultando o crescimento delas. Por isso que a gente pesquisou tudo, essas que crescem mais vertical, né, para colocar
do lado do repolho, que é uma planta que precisa de um pouquinho de mais espaço. Pronto, agora a gente colocou nossa última mudinha do dia e tá ficando bonita a nossa horta com a variedade de plantas, né? Não precisa fazer uma monocultura, a gente consegue plantar diversos tipos de hortaliças e plantinhas pra gente ter um cultivo bem diversificado. Esses pneus aqui que já tem no terreno é uma obra antiga, né? Porque esse terreno aqui não é nosso, a gente tá dividindo. Então a gente tá reestruturando ele, tirando os pneus e aproveitando mais o espaço, porque não é recomendado plantar coisas que a gente vai comer em pneus, porque eles soltam substâncias tóxicas. Então a gente tá fazendo essa reestruturação aqui pra gente planejar melhor, né, todo o espaço que a gente tem disponível por aqui. A gente também tá com um plano de ter abelhas aqui, abelha sem ferrão, que é a jataí. E essas plantinhas que a gente tá plantando agora vai ser benéfica para elas também na hora de produzir o mel, né? Para quem não conhece, a jataí é uma abelha nativa brasileira e sem ferrão. Além de serem super dóceis, elas ajudam muito na polinização da horta. Isso significa mais flores, mais frutos e uma produção mais saudável no quintal. Muita gente acha que a abelha serve só para produzir mel, mas na verdade elas fazem parte de todo o equilíbrio da natureza. Sem polinização, várias plantas simplesmente não produzem direito. E o mais legal é que dá para criar jataí até em espaços pequenos, de forma bem tranquila e respeitando o ambiente. Mais pra frente aqui no canal, a gente quer mostrar todo o processo de colocar uma isca para atrair enxames de forma natural e acompanhar as chegadas dela aqui na horta. Além do mel, que é super valorizado e produzido em menor quantidade, também dá para usar produtos da colmeia para fazer cosméticos naturais, pomadas, balmes e até gerar uma renda extra de forma sustentável. E aqui nesse lado a gente já tá planejando um outro espaço para a gente conseguir produzir flores. Então a gente tá pensando em plantar calêndula, que é uma planta que dá muitas flores e com pouca manutenção e vai ser muito boa para nossas abelhas. Então é um plano assim bem grande que a gente está pensando aqui. A calêndula, além de deixar a horta muito mais bonita e cheia de vida, ela também tem várias utilidades. A ideia aqui é usar a calêndula não só como flor ornamental, mas também para produzir cosméticos naturais no futuro. Para quem não conhece, a calêndula é uma planta medicinal muito usada em pomadas, balmes, óleos e produtos para pele, principalmente por causa das propriedades calmantes e cicatrizantes dela. Então ela acaba sendo uma planta muito interessante porque consegue unir beleza, biodiversidade e possibilidade de renda no mesmo espaço. Outra coisa que faz a gente escolher a calêndula é que ela é uma planta relativamente fácil de cuidar. Ela cresce rápido, gosta bastante de sol, floresce bastante e não exige uma manutenção super complicada. Quanto mais você colhe as flores, mais ela tende a produzir. E além disso, as flores ajudam a atrair polinizadores para a horta, como abelhas e outros insetos benéficos, deixando o ambiente mais equilibrado. Então a ideia é justamente essa: criar uma horta que não produza só alimento, mas também flores, biodiversidade, autocuidado e novas possibilidades de uso e produção dentro de casa. E aqui, ó, para vocês verem, a gente não cavou para baixo, a gente vai colocar terra e para cima, então vai ser muito menos trabalho, né? Pode ser feito com muito mais facilidade na casa de vocês também. A gente só tá colocando essas gradezinhas aqui, porque aqui tem bastante gato na vizinhança e eles acabam mexendo na terra, fazendo suas necessidades e às vezes estraga um pouco o pH do solo, né? E tudo mais. E aí a gente vai mostrar também o processo todo o processo passo a passo, igual a gente tá fazendo com a horta, a gente vai mostrar aqui nas calêndulas também. Agora, por último, a gente tem que regar, né? Para não deixar agora nossas bebezinhas no solo seco. Lembrando que é bom você ter um regador ou uma mangueira com um suporte que deixe a água mais espaçada, né? Para não ficar agredindo o brotinho que é tão sensível. A gente ainda vai botar mais coisa nessa horta, a gente tá planejando ainda. Próximo a gente já botou para germinar umas sementes de alface também. Lembra daquela mistura que a gente colocou no solo lá no começo do vídeo? Então, parte dela é um produto que a gente mesmo desenvolveu, o Suruma Jardinagem. A ideia surgiu porque a gente queria um solo rico e equilibrado, mas sem precisar ficar medindo um monte de coisa complicada o tempo todo. Então criamos uma mistura pensada para complementar o substrato base da horta de uma forma mais prática e natural. Pô, esse é o Suruma Jardinagem. Aí que mora o segredo da alta produção, para fazer uma produção rápida aí no seu canteiro. O negócio funciona muito bem, mano, fora de série. Vocês vão ver aqui agora a produção, né, que vai acontecer aqui nesse canteiro. Ele funciona em duas partes que são misturadas no solo junto da base principal, como Carolina Soil, turfa, perlita e humus. A primeira parte é a orgânica, que traz nutrientes e vida para o solo. Nela tem esterco bovino e de aves, bocache, torta de mamona, farinha de osso e farinha de peixe. Já a segunda parte é mineral, focada em equilíbrio e liberação gradual de nutrientes. Ela leva azomite, gesso agrícola, pó de rocha, calcário dolomítico e cinzas de madeira.
O objetivo dessa combinação é criar um solo mais completo e equilibrado, reduzindo bastante a necessidade de ficar corrigindo pH, medindo condutividade ou aplicando fertilizante líquido o tempo todo. Na prática, depois do solo preparado, a ideia é basicamente manter uma boa cobertura orgânica e regar com água. E isso conversa muito bem com o propósito do Horta que Rende: simplificar o cultivo e mostrar que dá para produzir bastante mesmo começando pequeno. Mais pra frente no canal, a gente também quer mostrar os resultados desse solo ao longo do tempo, o desenvolvimento das plantas e tudo que estamos aprendendo nesse processo. Se você quiser conhecer melhor o Suruma Jardinagem, entender as proporções e acompanhar mais de perto essa evolução da horta, a gente deixou os links aqui na descrição e também no comentário fixado. A gente também criou uma comunidade para reunir pessoas que querem aprender mais sobre o cultivo, trocar experiências e acompanhar essa jornada junto com a gente. Sinta-se à vontade para participar. Já se inscreve no canal para não perder a continuação desse vídeo. E se você tiver alguma dica para nos dar, já deixe nos comentários. Vamos adorar ter a sua ajuda.